pessoal, tudo bem com vocês? O Revista em Conexão está começando. No programa de hoje, vamos aprender sobre a produção de textos. Veremos videoaulas do programa Produção de Texto em Rede da SME Goiânia, voltada para anos iniciais do ensino fundamental. Logo depois da nossa vinheta. Pessoal, há um tempinho a Prefeitura de Goiânia lançou um projeto chamado Produção de Texto em Rede. Isso mesmo, esse projeto incentiva a produção de textos na escola, ensinando as características estruturais de variados gêneros textuais e a sua função social também. E o Núcleo Educação Conectada, o NEC, da SME Goiânia, produziu uns vídeos para auxiliar vocês em seus estudos. E nós vamos reproduzir aqui no Revista alguns desses vídeos. A primeira videoaula de hoje foi produzida pela professora Andriele, do portal Conexão Escola, voltada para estudantes do 4º ano. E o tema dessa aula é regras de jogo. Vamos aprender. Olá, pessoal. Eu sou a professora Andriele, do portal Conexão Escola, da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Este vídeo faz parte do projeto Produção de Texto em Rede da Prefeitura de Goiânia. Hoje falaremos sobre mais um gênero textual escolhido para o 4º ano: regras de jogo. Você sabia que as regras de um jogo são, de fato, um tipo de texto instrucional, também conhecido como texto injuntivo? Um texto instrucional ou texto injuntivo é um tipo de texto que tem como objetivo fornecer instruções claras e precisas sobre como realizar uma atividade, realizar um procedimento ou utilizar algo. Ele é muito comum em manuais de instruções, regras de jogos, receitas culinárias, tutoriais, guias de uso de equipamentos, entre outros. As características principais contidas no gênero regras de jogos incluem: primeiro, a objetividade. O texto é direto e objetivo, sem rodeios ou informações desnecessárias. Ele se concentra em dar as instruções do jogo de forma clara e concisa. A segunda característica é a organização sequencial. As instruções do jogo são apresentadas de uma ordem lógica e sequencial, do início ao fim do jogo, o que deve ser feito primeiro e nas sequências. Terceira característica: verbos no imperativo. Os verbos utilizados nas regras do jogo estão no modo imperativo, que indica uma ordem ou comando direto, como pule, movimente, faça, jogue, entre outros. A quarta característica é a clareza. As regras do jogo são escritas de forma clara e concisa, evitando ambiguidades que possam confundir o jogador. Geralmente, são escritas com frases curtas. A quinta característica é o uso de recursos visuais. Em alguns casos, são utilizados recursos visuais como diagramas, ilustrações ou fotos para complementar as regras e facilitar o entendimento. E como se escreve as regras de um jogo? Para escrevê-las, você pode seguir um formato simples, contendo, primeiro, o objetivo do jogo.
Segundo, materiais necessários. Terceiro, instruções. Quarto, regras adicionais. Vou usar como exemplo a regra do jogo da amarelinha. Vamos começar escrevendo o objetivo do jogo da amarelinha. No objetivo, descreva brevemente o objetivo do jogo, como chegar ao final do percurso sem pisar nas linhas. Depois, escreveremos os materiais necessários para a realização do jogo da amarelinha. Liste os materiais necessários para jogar, como giz para desenhar o percurso e uma pedra pequena para arremessar. A terceira parte da escrita da regra do jogo da amarelinha consiste nas instruções. Use verbos no imperativo para dar as instruções passo a passo, como: faça o desenho no chão conforme indicado na figura. Numere os quadrados de 1 a 10. Jogue a pedrinha no primeiro quadrado. Não pise no quadrado onde a pedra está. Pule com um pé nos quadrados com uma casa. Pule com os 2 pés nos quadrados com 2 casas. Caso a pedrinha esteja em um dos quadrados com 2 casas, pule apenas com um pé onde não tem a pedrinha. Assim que você pular a casa onde estava a pedrinha, deve abaixar e recolhê-la. Lance a pedrinha nos quadrados subsequentes, até terminar todos os números. Vence quem passar por todas as casas primeiro, sem errar. A última parte pode consistir das regras adicionais, ou seja, se houver penalidades ou maneiras de avançar mais rapidamente, ou movimentos não permitidos. Veja os exemplos. Não é permitido pisar nas linhas dos quadrados desenhados. Caso pise na linha, volte uma casa. Se ao jogar a pedrinha ela cair fora dos limites do quadrado desenhado, perde a vez. Se ao jogar a pedrinha ela cair em um quadrado que não é a sua ordem subsequente, perde a vez. Se pisar no quadrado onde a pedrinha está, inicie toda a sua rodada. Agora, o que acha de tentar escrever em sala as regras para um jogo? É a sua vez de praticar. Escolha um jogo simples, como a dedonha, dominó, jogo da velha, queimada, coelhinho sai da toca ou outro de sua preferência. Você pode também criar um jogo novo usando a sua imaginação e criatividade. Não esqueça de seguir as partes que compõem as regras de um jogo: o objetivo, os materiais necessários, as instruções e as regras adicionais. Espero que estas informações contribuam para a sua escrita e sucesso na criação e produção das suas regras de jogos. Depois dessa videoaula da professora Andriele, certamente vocês não terão problema na hora de organizar jogos com seus amigos. Verdade, Lívia. E a videoaula que está chegando agora trará ensinamentos essenciais sobre o conto, um gênero que surgiu há muitos anos atrás na tradição oral. Andriele, conta pra gente sobre esse gênero textual. Olá,
pessoal, eu sou a professora Andriele do portal Conexão Escola. Este vídeo faz parte do projeto Produção de Texto em Rede da Prefeitura de Goiânia. Hoje falaremos sobre o gênero textual escolhido para o 5º ano, o conto. Você sabe o que é um conto, suas características e como deve ser escrito? Um conto é uma narrativa curta que apresenta uma história ficcional com um enredo, personagens e um conflito central, diferente de um romance que pode ser mais longo e complexo. Um conto é mais conciso e focado em um único evento ou situação. E quais são as características principais de um conto? Primeira é a narrativa concisa. Os contos são geralmente curtos e diretos, com uma narrativa que se desenvolve de forma rápida e eficiente. A segunda característica é o enredo central. Cada conto tem um enredo central, que é o principal evento ou conflito da história. Este enredo é o que mantém o leitor interessado e envolvido na história. A terceira característica é o personagem. O conto apresenta um número limitado de personagens, permitindo um foco mais profundo em seu desenvolvimento e interações. A quarta característica é o ambiente e o cenário. O conto ocorre em um lugar específico, seja real ou imaginário, fornecendo contexto para a história. E a quinta característica é o tempo marcado. A história se desenrolará em um período de tempo definido, como uma parte do dia ou uma estação do ano. E como é a estrutura de um conto? Como escrever um? Lembre-se que todo texto tem início, meio e fim. O primeiro parágrafo é o início, também chamado de introdução. Nele, você deverá apresentar os personagens principais, o cenário e a situação inicial da história. O segundo parágrafo é o desenvolvimento. Nele, você deverá descrever os eventos que conduzem ao conflito central da história e desenvolvimento dos personagens. O terceiro parágrafo também faz parte do desenvolvimento, mas nele você deverá escrever o clímax de um conto, ou seja, o ponto de virada da história, onde o conflito atinge seu ponto máximo e os personagens enfrentam uma escolha crucial ou uma situação decisiva. O quarto parágrafo é o fim ou conclusão. Nele, você apresentará a resolução do conflito, seguida pelo encerramento da história. O desfecho pode incluir uma lição aprendida, uma revelação ou um final surpreendente. Você sabia que existem diversos tipos de contos? Eles podem ser contos realistas, contos populares, contos fantásticos, contos de terror, contos de humor, contos infantis, contos psicológicos e contos de fadas. Sugiro que vocês leiam um conto em sala de aula. Um conto bastante conhecido é A Moça Tecelã, de Marina Colasanti. Que tal tentar contar um conto? Seja criativo. Tem um ditado que diz que quem conta um conto aumenta um ponto. Obrigada, professora Andriele. Essas videoaulas estão disponíveis no canal do YouTube, o portal Conexão Escola, e no site do Conexão Escola. Aproveitem para rever esses vídeos e assistam aos outros que estão disponíveis. Esperamos vocês para o nosso próximo Revista em Conexão. Fiquem todos bem, um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.